Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de sêmen, que está em ritmo crescente, tanto para gado de corte quanto para o rebanho leiteiro. Eu vou conversar com Marcos Vinícius Souza de Oliveira. Ele é advogado, especialista em questões contratuais do agro e membro do escritório Álvaro Santos Advocacia e Consultoria no Agro aplicada ao agronegócio. E vamos falar sobre contratação de crédito que exige atenção dos produtores diante de muitas armadilhas. Vou comentar das condições climáticas que seguem aqui no centro das atenções do Brasil. Vamos dar um giro pelo mercado produtivo do leite, que voltou a apresentar novas quedas. E você vai ver que o mercado de sêmen está em ritmo crescente. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das condições climáticas que seguem no centro das atenções aqui no Brasil. O atraso na regularização das chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e norte tem interferido diretamente no ritmo de plantio da safra 25-26. A influência da Laninha ativa e com previsão de persistir até o verão de 2026, gera chuvas irregulares nas principais regiões agrícolas. Na região sul do Brasil existe risco elevado de estiagens severas no período crítico das lavouras, enquanto na região centro-oeste já recebeu chuvas recentes, mas ainda enfrenta risco de veranicos. A confirmação dos efeitos climáticos aumenta a volatilidade na Bolsa de Chicago. Lá na Argentina, o plantio avança, mas permanece atrasado em relação ao ciclo anterior. Cerca de 12% das áreas enfrentam excesso de chuva, especialmente no centro e também no oeste de Buenos Aires, o que dificulta a semeadura e pode tornar algumas áreas temporariamente improdutivas. O país monitora os impactos da Laninha, que traz riscos de seca e calor intenso nas próximas semanas, incluindo aí uma possível onda de calor em dezembro, período crítico para o desenvolvimento das lavouras. A falta de chuvas em algumas regiões e excesso em outras regiões, consistentes até o fim basicamente de dezembro, pode consolidar um cenário de risco produtivo. E nesse ambiente o mercado deve operar com muita cautela, enquanto a incerteza sobre a oferta na América do Sul e o avanço das compras pontuais da China tendem a oferecer suporte às cotações em Chicago. E agora vamos falar para você que tem uma chácara. Fique bem atento. Um pedaço de terra de 2.000 metros quadrados e que, a partir de agora, essa sua terra de 2.000 metros quadrados, ela está enquadrada como propriedade rural produtiva. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 918/25, que define imóveis rurais com até 2.000 metros quadrados como propriedade destinada à produção agropecuária com a finalidade de subsistência ou de comercialização. O relator, deputado Coronel Meira, que é do PL, lá do Pernambuco, recomendou a aprovação e esse texto, ele cria uma base legal para que pequenas propriedades possam ser reconhecidas e contempladas em programas de apoio à produção rural sustentável.
A proposta aprovada exige regulamentação posterior, mas determina que as propriedades abrangidas pela futura lei poderão usufruir de benefícios como definição das chácaras como pequenas propriedades rurais. Ela é essencial para reconhecer a importância da agricultura familiar na economia e na preservação ambiental. Pelo menos é o que disse o autor da proposta, o deputado Murilo Gouveia, do Partido União do Rio de Janeiro. Esse projeto tramita em caráter exclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para virar lei. Precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. E agora vamos falar do mercado do leite, que voltou a cair, colocando em risco a produtividade do setor e a sobrevivência de pequenos e médios produtores. A média Brasil do preço do leite cru pago ao produtor voltou a cair em outubro e reforçou a pressão sobre a atividade. Segundo o levantamento do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, o valor líquido fechou o mês de novembro em R$ 2,29 o litro. Isso é média. Uma retração real de 5,9% frente a setembro e uma queda de 21,7% em relação ao mesmo período de 2024. E esses valores já são deflacionados pelo IPCA de 2025. Este é o sétimo recuo consecutivo nas cotações. Mesmo com a desvalorização acumulada de 14,1% em 2025, o mercado do leite segue pressionado pelo excesso do produto no mercado, o que, segundo agentes consultados pelo CPEA, deve manter um movimento de baixa basicamente até o final deste ano. E tudo indica que vai passar para o próximo ano. Os investimentos realizados em 2024, somado às condições climáticas favoráveis, sustentam a produção no Sudeste e Centro-Oeste e reduzem a queda sazonal no Sul. O ICAP, que é o Índice de Captação de Leite, ele avançou 1,65% de setembro para outubro, na média Brasil, puxado pela alta de 3,7%. E nestas duas regiões, no acumulado do ano de 2025, a captação de leite já cresce 13,6%. Dados prévios do IBGE indicam que a indústria captou 7 bilhões de litros no terceiro trimestre, volume 10,3% maior que no mesmo período de 2024. A projeção do CPEA aponta que o ano deve encerrar com recorde de 27 bilhões de litros, um aumento de 7% frente a 2024. Além da maior produção interna, a disponibilidade de lácteos no país vem sendo reforçada pelas importações. Em outubro, o volume adquirido somou 214 milhões e 700 mil litros em equivalente leite, uma alta de 8,4% sobre o mês anterior. Já as exportações reduziram 23%, atingindo 4,5 milhões de litros equivalente. Entre janeiro e outubro, o Brasil importou 1,8 bilhão de litros em equivalente leite, uma queda de 3,9% ano a ano, e exportou 54,4 milhões de litros em equivalente leite, uma retração de 34,8%. E agora você vai ver que a safra de trigo lá da Argentina se apresenta em excelentes condições e pode bater recorde de produção. A Argentina caminha para uma safra histórica de trigo,
2025-2026, com previsão de produção recorde de 24,5 milhões de toneladas, segundo a Bolsa de Comércio de Rosário. Essa cifra, ela supera o recorde anterior e amplia a oferta para o mercado internacional, especialmente para o Brasil, que é o maior comprador do grão argentino. A oferta total de trigo na Argentina, considerando os estoques iniciais, deve chegar perto aí de 28 milhões de toneladas, com quase 20 milhões disponíveis para exportação. Um aumento de cerca de 4 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Existe um grande otimismo para a comercialização externa que dependerá da dinâmica do mercado interno e da demanda, especialmente do Brasil, que deve importar cerca de 5 milhões de toneladas neste ano, com perspectivas de crescimento no próximo. Pelo menos é o que afirma a Bolsa de Comércio de Rosário. No entanto, a oferta seja recorde, a preocupação com a qualidade do trigo colhido neste ciclo é uma preocupação já antiga. Para o Brasil, isso significa que os moinhos precisarão estar atentos e buscar soluções para garantir a qualidade ao cliente final diante das novas condições e abastecimento. Pelo menos é o que alerta a Associação Brasileira da Indústria de Trigo, Abitrigo. Este ano, esse cenário reforça o papel estratégico da Argentina no abastecimento do trigo brasileiro e a necessidade estratégica de gestão e negociação adequadas para o novo ciclo marcado pelo recorde de produção e pela exigência crescente por qualidade no mercado nacional e também internacional. E agora vamos falar do mercado de sêmen, que está em ritmo crescente, tanto para o gado de corte quanto para o rebanho leiteiro. Confira. O índice ASBIA do terceiro trimestre deste ano, mais completo, raio-x da genética bovina do país, que foi elaborado pelo Centro de Estudos em Economia Aplicada, o CEPEA, a pedido da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que é a ASBIA. Esse levantamento aponta que os pecuaristas aumentaram significativamente os seus investimentos, principalmente em material genético, agora no terceiro trimestre deste ano. Na pecuária de corte, por exemplo, o crescimento foi de 11,5%, 5,9 milhões para 6 milhões de doses. Já na atividade leiteira, o aumento foi de 12,4%, de 1,5 milhão para 1 milhão e 700 doses. Somadas as duas atividades, elas cresceram 11,7% entre julho e setembro deste ano, ou seja, de 7,4 para 8,3 milhões de doses. A produção total de sêmen avançou 29,6%, de 5,3 para 6,9 milhões de doses. Os números consideram o material genético com aptidão para corte e leite. Seguindo a tendência, e foi observada aí nos dois períodos trimestrais anteriores, a importação subiu 29,8%, indo de 1 milhão e 700 para 2 milhões e 300 mil doses entre julho e setembro. Já as exportações também avançaram de maneira sólida, enquanto as doses com aptidão para corte, elas cresceram 26,7%, de 175 mil para 222 mil. E o sêmen destinado às fêmeas leiteiras evoluiu de 83 em 2024 para 89.400 doses, um aumento de 20,5%, reforçando a tendência da adoção da genética como ferramenta melhoradora do rebanho. A prestação de serviços também cresceu,
deu um salto de 325 mil doses para 349 mil doses, um crescimento de 7,4%. E considera-se a prestação de serviço o contrato em que um produtor acessa uma empresa especializada para que esta realize a coleta e industrialização do sêmen de seu reprodutor melhorador para multiplicação da genética em seu próprio rebanho. Agora, todos esses dados, eles nos trazem muita satisfação. Temos trabalhado para levar a mensagem da importância do investimento em genética para o contínuo aumento da produtividade da pecuária e cada relatório trimestral sente-se que essa dedicação tem surtido muito efeito. Pelo menos é o que aponta Lilian Matimoto. O Index Asbia identificou que a inseminação artificial ela foi utilizada em 78,7% dos municípios brasileiros no terceiro trimestre deste ano. Essas e demais informações detalhadas do mercado de genética bovina brasileira, agora no terceiro trimestre deste ano, que constam do Index Asbia e que podem ser acessadas na íntegra no site da associação, ou seja, da Asbia. Portanto, o que a gente percebe é que uma grande parte dos produtores, tanto pecuária de corte quanto pecuária de leite, ainda acreditam e estão fazendo um trabalho em nível profissional, onde a gestão, o planejamento são peças fundamentais para o bom desenvolvimento e resultados positivos, tanto na genética quanto financeiros, quer na pecuária leiteira, quer na pecuária de corte. E depois do intervalo eu vou conversar com Marcos Vinícius Souza de Oliveira, advogado especialista em questões contratuais. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre contratação de crédito, que exige atenção dos produtores diante de armadilhas. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Marcos Vinícius Souza de Oliveira. O Marcos Vinícius, ele é advogado, especialista em questões contratuais do agronegócio. E ele também é membro do escritório Álvaro Santos Advocacia e Consultoria do Agro, que são aplicadas ao agronegócio. E nós vamos falar exatamente sobre contratos, contratação de crédito, que exige por parte do produtor ficar muito atento quanto a uma série de armadilhas que tem aí no mercado. Marcos Vinícius Souza de Oliveira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, o prazer é todo meu, que seja uma manhã maravilhosa, né, nessa nossa terça-feira. Ô Marcos, a gente sabe que hoje, com o advento da internet e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, quando a gente vai assinar um contrato, basicamente, eu acho que de 10, 9,8 não lê aquelas letrinhas pequenininhas, e às vezes você não sabe nem com quem você está tratando, e assina aqui, assina e vamos embora. Isso é verdade. Isso é uma preocupação não só do produtor, né, de todo cidadão. Porque chega aquelas 10 páginas com letras miúdas para você ler na hora, e o nosso tempo é muito corrido, e a gente acaba confiando e assinando, porque o nosso tempo hoje vale ouro, né? Vale. Agora, Marcos, o que uma pessoa, quando ele vai fazer um contrato, o que ele tem que fazer? Quais são, vamos dizer, as dicas que você dá? O que você indica? O que você aconselha uma pessoa? Olha,
vou começar falando público geral, né? E depois eu vou especificar para o produtor rural. Tá bom. Né? O público geral, primeiro, ele tem que fazer uma cotação de juros, né? Que é o que vai pesar no seu contrato. Ver se a sua instituição financeira que você utiliza, né? Que você tem uma conta corrente, está com melhores juros, ou se é outra instituição. Verificar as cláusulas, principalmente as cláusulas moratórias, né? Caso você não pague, quais são as consequências disso, o que você vai ter que suportar nessa situação. E verificar também se está incluindo algum seguro que você não está, nem foi informado. Seriam esses 3 primeiros pontos para o público em geral. Para o produtor, a conversa é um pouco mais delicada, porque o produtor sempre chega no banco com muita pressa, né? Porque a época do plantio não espera, a época de comprar um maquinário, às vezes também tem que ser no momento X, está com uma promoção interessante. Então, o produtor ele chega sempre sem tempo no gerente do banco, na instituição financeira. E, nesse momento, ele acaba caindo em algumas armadilhas que está sendo recorrente no mercado bancário. Venda casada é uma delas, né? Venda casada é uma delas. Pois é. E aí o produtor fala, não, rapaz, eu não vou assinar não, ou então assino, ele está esperando, um exemplo, está esperando 50 mil na conta dele, e aí vem só 40, ou vem 30, ou vem, enfim, não sai aquilo que ele está querendo. Aí ele vai ver, tem alguma coisa por trás, né? O que acontece muito é do produtor chegar lá pedindo um crédito rural, que seja para utilizar como o custeio da plantação dele, ou um crédito rural para implementar, comprar um maquinário, melhorar a estrutura da fazenda dele. E ao invés do banco oferecer uma cédula de crédito rural, que tem determinações legais, como taxa de juros, limite para a taxa moratória, impossibilidade de colocar comissão de permanência no contrato. O banco, ao invés de oferecer esse contrato que é mais favorável ao consumidor, oferece uma cédula de crédito bancário, que não tem delimitação alguma de limitação de juros, juros, no caso em moratória, né? E o produtor, como hoje o mercado está muito delicado, a margem de lucro dele está muito pequena, esses juros abusivos acabam comprometendo muito a margem dele e até estimulando o inadimplemento, porque ele acaba pagando demais e deixa de pagar alguma outra situação. Quer dizer, o caminho mais curto era, por exemplo, ligar para o Marcos, falar, Marcos, eu vou fazer um empréstimo e eu queria que você desse uma olhada nisso aqui, antes de eu assinar. Esse é o caminho mais curto. Esse é o caminho mais desejável, mas nem sempre utilizado, né? É raro você ver algum produtor fazendo esse caminho. Na maioria das situações que chega aqui, já chega com o inadimplemento, ou fala assim, eu não vou conseguir pagar, esse juros está muito caro. Aí a instituição financeira também aproveita muito disso, né? E com isso, quem paga a conta é o produtor. É o produtor. Por isso, não é à toa que você vê esse tanto de notícias, né, de produtores entrando em recuperações judiciais, produtores não conseguindo adimplir parcelas, é muito por causa dessa ganância dos bancos. Porque hoje no Brasil, isso eu falo de geral, não só de produtor rural, nós temos que parar de ter dó de banco. Os bancos aproveitam muito do cidadão brasileiro. O banco aqui no Brasil lucra demais. E nós precisamos que o judiciário comece a enxergar isso para que comece a proteger um pouco mais o cidadão. Mas o cidadão também tem que ficar atento, porque se nós temos aí vários profissionais, você é um deles, eu acho que cabe a nós também falar, não, peraí, eu não entendo nada disso aqui, eu tenho que procurar quem entende, né, quem conhece de leis. E, infelizmente, a maioria não faz isso. E você que está nos acompanhando, se você quiser tirar alguma dúvida do empréstimo, do negócio que você vai fazer, se é bom, se é ruim, enfim, procura o Marcos. O Marcos Vinícius, ele é um advogado especialista em questões contratuais do agro. Anota o endereço dele aí, é marcos@alvarossantosadvocacia, tudo junto,
marcos@alvarosantosadvocacia.com. Você só vai perder se você não procurar. Então procure, não fique acanhado. Nós temos que colocar na cabeça o seguinte: você pode entender muito de plantar, mexer com boi, mexer com galinha, seja lá o que for. Mas essa parte jurídica é complicada e a gente tem que procurar quem realmente conhece do riscado. Marcos Vinícius Souza de Oliveira, advogado especialista em questões contratuais do agro. Muito bom dia, mas muito bom dia mesmo. Eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui, Marcos, porque eu acho que tem muita coisa boa que a gente podia passar para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. O prazer foi todo meu de estar aqui contigo. E precisando, é só chamar. Então tá bom, meu irmão. Pode ficar tranquilo que nós vamos te cutucar mais vezes aí. Muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o poder do líder nasce da sua capacidade de fazer os demais se sentirem poderosos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.